Hoje nós vamos falar sobre trem e os seus significados em sonho. Esse elemento ele tem muitos significados. Então, para você determinar qual é a mensagem que esse elemento está te passando, você precisa analisar todo o contexto que está acontecendo ao redor. Então, tudo que agregue informação ao trem, ao cenário, a todos os detalhes, eles vão te direcionar qual das interpretações que você deve seguir. Então, o elemento em si, ele precisa de mais informações agregadas a ele para que você possa construir o seu significado. Mas então, quando a gente fala de trem, quem nunca foi a um velório, onde assistiu aquele videozinho falando que a vida é um trem, que vai passando por estações, que são etapas da nossa vida, e até que chega a estação final, que está falando do fim da vida, da morte. Então considere isso, o trem fala de etapas, estações, momentos da sua vida, e daí você precisa analisar se no sonho você sabe, você conhece o lugar, esse trem. Você conhece o nome da estação ou a pessoa que está contigo, as ruas por onde ele está passando, o lugar? Tudo isso vai agregar informação ao significado do trem. Mas então tenha em mente que ele pode significar fases da nossa vida, paradas, ou então a estação final pode falar do fim de uma etapa, do fim da vida, da morte, ou então do fim de um processo, de alguma coisa acontecendo na sua vida. O trem também pode significar que você deve andar na linha, fazer as coisas de maneira correta. Ou então que você deve planejar, ter um objetivo de maneira reta, ter um plano até onde você deve chegar, até você obter aquilo que você quer fazer, numa linha reta, num curto período de tempo, de uma maneira bem objetiva. Pode falar também que você deve continuar sempre em frente, sem olhar para trás. Trens não costumam dar ré, isso é muito raro e geralmente isso vai acontecer nos momentos que eles estão sendo estacionados ou estão sendo guardados. Então pode indicar que você deve andar, seguir sempre em frente, sem olhar para trás. Deixa aquilo que passou. Mas também pode falar que você está andando, que você está indo muito rápido, que você não está aproveitando a sua jornada. Você não está conseguindo absorver o que está acontecendo ao seu redor. Já deu para perceber que esse elemento tem vários significados e tem muitos outros que a gente ainda vai falar aqui no canal. Mas antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Um trem é um comboio com muitas pessoas andando na mesma direção ou indo para o mesmo lugar. Então ele pode estar falando, e é bem comum isso em sonho, que ele fale de uma igreja ou então de uma doutrina, de uma denominação. Pode falar do governo, pode falar ainda de uma grande corporação ou de um grande projeto. Então nesse sentido, esse trem vai estar falando em comunidade e andar em comunhão com as pessoas, indo para o mesmo lugar, todos com o mesmo objetivo, debaixo das mesmas regras, da mesma lei, com o mesmo propósito. Nesse ambiente, geralmente as pessoas elas são tratadas como iguais, não existe uma hierarquia. Todos fazem parte do mesmo ambiente, sem nenhum protagonismo, e todos estão indo para o mesmo lugar. Isso no sentido de igualdade, mas também pode indicar que você faz parte de uma massa e que você não está se destacando para nada. Pode indicar também a necessidade de uma mobilização em grupo, com o mesmo objetivo, com o objetivo de ajudar ou talvez levar recursos para outros lugares e para outras pessoas. Que esse recurso ele tenha movimento, ele tenha esse agrupamento, que ele tenha mais pessoas bem intencionadas ou com o mesmo propósito para chegar em um ponto ou em uma finalidade. O trilho do trem ou esse trem pode estar falando de uma doutrina, talvez de uma obstinação de você seguir apenas uma regra, uma linha. Isso pode ser no sentido negativo ou no sentido positivo, vai depender do contexto do seu sonho. Há uma coisa bem comum também, falando sobre o trem, ele pode indicar um mover do espírito, que vai passando por vários lugares e pegando várias pessoas. Isso também é muito comum em sonho. Vamos dizer que o seu trem, ou onde você está, ele começa vazio e depois vai entrando e saindo muitas pessoas. Isso vai falar do seu poder de influência ou seu poder de conexão com vidas. Pode indicar uma mudança de ciclo, que você está no momento de transição. Pessoas entrando e saindo da sua vida. Pode ser que então algumas coisas, ou seu ciclo, ou seu meio, ele vá mudar. Esse trem é um trem, ele se move dentro da cidade ou é um trem que vai para fora? Se for um trem que move dentro da cidade, ele pode estar falando de um processo de amadurecimento, de crescimento,
de direcionamento, ou seja, você ir passando e crescendo fases até que você chegue ao seu destino. Esse amadurecer, ele está acontecendo de maneira rápida ou de maneira gradual? E se for um trem que se locomove entre estados, talvez entre países, isso é muito comum aqui na Europa, o trem que te leva para outros lugares. Isso pode falar que você vai ser levado para longe. Pode falar também de você fazer parte de várias igrejas, de vários grupos, ou então que você está sendo mudado de lugar, que você vai ser levado para longe. Veja que quando o trem ele é para longas distâncias, ele tem poucas paradas. Isso vai indicar uma necessidade de você acelerar o seu passo, ou então de que você está chegando ao seu destino com pouco descanso, com poucas paradas, que você está num processo mais rápido para chegar até o seu propósito, aquilo que você precisa, ou aquilo que você gostaria, ou aquilo que é o projeto de Deus na sua vida. Nesses casos de trens que te levam para longas distâncias, geralmente o foco é o destino final, para onde o trem está te levando. Então perceba as informações que o sonho está te dando durante esse processo que está te levando até o teu destino, até a sua parada final. Uma característica do trem é que ele tem prioridade no trânsito. Ele não para que outras pessoas possam passar, mas ele tem a prioridade. Isso está falando do seu percurso, do seu caminho sem impedimento, ou seja, você tem passagem livre. Nesse seu processo de andar de trem, por acaso você precisa fazer outras conexões, parar em algum lugar para mudar de rumo? Você encontra essas pessoas? Outras pessoas? Talvez isso esteja falando de reprogramar a sua jornada, ou então de fazer conexões, fazer contato com pessoas, mudar o seu rumo, o seu destino, a sua direção, ou alguma coisa precisa estar acertada na sua trajetória. Tenha em mente também um jogo de palavras que a gente usa, isso vai te levar para longe. Ou seja, talvez esteja falando que o seu pensamento, a sua maneira de agir, vai te levar para longe. Isso no sentido positivo pode ser algo bom, ou seja, a sua obstinação, a sua determinação, o seu esforço vai te levar para longe. Mas do lado negativo, esse teu trajeto está te levando para longe do seu destino. O contexto vai dizer qual dos dois seria a maneira de você interpretar. Se no sonho você vê sempre as mesmas pessoas e você está sempre em comunhão ou em convívio com elas, isso pode indicar que você deve continuar fazendo as más coisas da mesma maneira, do mesmo jeito, ou então talvez do lado negativo que você precise mudar essa tua perspectiva, esse teu meio, esse teu convívio, porque isso de alguma maneira está sendo repetitivo na tua vida e não está sendo prejudicial, não está ajudando a crescer. Você está vivendo sempre as mesmas coisas. E trem de carga? Trem de carga, ele carrega suprimentos. Então está falando de recurso, está falando de abastecer, de levar alimento, ou seja, de ajudar outras pessoas, ou ser alguém dotado para que tem o que oferecer, o que dá recursos às pessoas. Já do lado negativo, pode estar falando que você está carregando uma carga muito pesada. E pode indicar também que existe uma provisão de Deus a caminho, na sua direção. Existe a chance também de estar falando sobre o dom de evangelização ou então fazer missões. Isso porque você está cruzando fronteiras para levar recursos para aqueles que precisam. Talvez o alimento signifique a palavra de Deus que precisa ser levada a uma nação, ou até mesmo recursos, ou seja, um mover de pessoas e de vidas levando recursos para abençoar alguém distante. Pode ser com a palavra e pode ser realmente com alimento, com suprimento. Ou o ideal é que seja os dois, né? Alimento físico e alimento espiritual. Trem antigo, sabe aquele trem que era usado com madeira ou com carvão para fazer ele se movimentar? Isso vai falar que as coisas estão sendo feitas ou devem ser feitas da maneira antiga, da maneira tradicional. Isso pode ser positivo ou negativo. Mas esse fogo que faz o mover, a propulsão do trem, geralmente vai falar do mover do Espírito Santo, ou o Espírito Santo movendo através da maneira tradicional de fazer as coisas. Trens subterrâneos vai falar de você mover ou se mover sem ser visto. Talvez Deus esteja te camuflando, te capacitando, te levando na base das situações e guardando você no momento, guardando você de visibilidade, te protegendo para que você tenha um processo de crescimento. Já, de um outro lado, pode estar falando que você está se movendo num espaço do inimigo. Você está se movendo debaixo da terra, ou seja, no ambiente do inimigo. Isso pode ser no sentido positivo ou negativo. Positivo se você tiver autoridade e conhecimento, e negativo se você não for uma pessoa preparada, não for uma pessoa com autoridade
para lidar com essas batalhas, com esse mover espiritual. Esse trem também, esse trem subterrâneo pode falar de um tempo de ostracismo ou de um tempo de preparação, onde você deve conhecer como funciona o submundo, ou seja, o mundo do inimigo, para você crescer e se preparar com base na palavra. Terminais, ou essas estações onde você pode mudar o recurso ou pode pegar trens que te levam para outro lugar, vai falar da necessidade de você se reprogramar, ou então vai falar de um período de descanso até você chegue, que você volte ou que você retome o seu destino. Quando o trem passa por várias estações, ele para, tem esse entrar de pessoas, o entrar e o sair. Isso está falando de distribuição, está falando de conviver com pessoas, mudança de ciclo, está falando de renovo, está falando também de superar dificuldades, está falando de etapas a serem superadas. O trem parar, ele vai falar de descanso, de preparo ou da necessidade disso. Já o trem em movimento fala de andar, estar em processo, estar avançando, estar em processo de crescimento. Já se houver um acidente envolvendo o trem de alguma maneira, isso vai falar de conflitos e de algo, ou então de algo querendo parar essa jornada, essa caminhada. Pois bem, esse elemento tem vários significados e para que você consiga determiná-lo vai depender do contexto onde esse elemento está inserido. Não se esqueça, você deve olhar o todo, tentar resumir o teu sonho em apenas uma sentença para que você consiga ter clareza de qual é a mensagem principal que Deus está te passando nesse sonho. Então, o que está acontecendo em volta do trem vai agregar informações e vai te ajudar a entender qual o significado desse sonho. Mas você sonhou com trem? Sonhou? E daí?